Olá, terceiro ano. Vamos agora para a nossa aula de história. Vamos pegar o livro aí na página 64. Vamos todos juntos? Vou fazer a leitura junto com a tia. Imigração europeia e asiática. Os primeiros imigrantes a vir para o Brasil foram os portugueses em 1500. Quando eles desembarcaram nas terras brasileiras, provavelmente foram os primeiros povos estrangeiros a pisar ali, né? Nós sabemos que portugueses vieram, né, para o Brasil, achando que eles tinham descoberto o Brasil. Mas, na verdade, nós sabemos, quando eles chegaram aqui, né, já viu para nosso país, já era habitado, né, pelos indígenas. Mais adiante, já durante a efetiva colonização portuguesa, alguns povos europeus já faziam suas primeiras aparições no Brasil durante os séculos XVI e XVII. Os franceses, que desde 1504 praticavam a pirataria, né, entravam em contato com os indígenas, com a população indígena, né, para promover, né, a extração do pau-brasil, que era das maiores riquezas, né, que tinha aqui, a grande vegetação de pau-brasil, na costa brasileira. Fundaram uma colônia na ilha de Guanabara em 1555. Então, como os franceses na época estavam dominando a navegação, né, se aventurando pelo Oceano Atlântico em busca de riquezas, também se interessaram pelas riquezas aqui do Brasil e começaram a fazer o quê? A praticar a pirataria, né? Entrava em contato com os indígenas para promover a extração do pau-brasil, que a gente tem uma vegetação, né, que a gente, grande que tinha aqui, tanto que deu origem até ao nome do nosso país, né? E para fazer o quê? Para comercializar, para ganhar dinheiro. Continuando a nossa leitura. Em 1580, o rei Felipe II da Espanha passou a governar não somente a Espanha, mas também Portugal, por meio da União Ibérica, né, a unidade política, juntando as duas, formou-se União Ibérica. Essa mudança, que durou aproximadamente 60 anos, gerou consequências graves para as relações comerciais que Portugal mantinha com a Holanda, pois Felipe II era católico e reprovava, ele não aceitava o protestantismo holandês, que era, né, eles fundiram 3 igrejas holandesas e formou a protestante. A partir disso, muitos povos espanhóis e holandeses passaram a habitar o Brasil. Entre 1624 e 1637, a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro e estabeleceu um governo naquela região, tendo como governador o príncipe Maurício de Nassau. Frequentemente, povos ingleses, franceses e holandeses atacavam, saqueavam e tentavam ocupar a costa brasileira, né, por onde entravam com as navegações. Vários conflitos ao longo dos séculos de colonização portuguesa trouxeram povos estrangeiros para o Brasil. Então, né, houve um tempo em que o rei de Portugal, o rei Filipe II da Espanha, governava também Portugal, onde formou-se a União Ibérica, a política onde o rei governava esses dois países. Né? Assim, na época, a colônia Brasil também foi governada por espanhóis. Na época, a Holanda se relacionava muito bem com o rei de Portugal. Inclusive, investia até dinheiro nos engenhos de açúcar no Nordeste. Como ele não tinha um bom relacionamento com a Espanha, decidiu invadir o Nordeste brasileiro e tomar os engenhos de açúcar, né, na época, o governador Príncipe Maurício de Nassau. Continuando a leitura. Contudo, durante os séculos 19 e 20, entre 1889 e 1930, mais de 3 milhões e meio de estrangeiros imigraram, né, vieram para o território brasileiro. Isso aconteceu, pois com a abolição da escravidão, né, acabando a escravidão, havia necessidade de se ter mão de obra livre para trabalhar nas lavouras de café e cana. Então não havia mais escravidão e precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras, né, plantação de café e de cana.
Naquela época, havia uma corrente de pensamento chamada eugenia ou eugenismo, que é o quê? Seus seguidores acreditavam haver raças superiores às outras, sendo que, para eles, os europeus eram mais evoluídos que os povos que não mais evoluídos do que os povos que não eram brancos. Nós já vimos, né, na aula anterior, os portugueses achavam que eles eram superiores, né, aos indígenas, porque eles eram mais instruídos. Eles achavam isso. Assim, o governo imperial brasileiro passou a incentivar a imigração de mão de obra majoritariamente europeia, né, na maior parte europeia, para o Brasil, o que resolvia duas questões: a falta de trabalhadores e o branqueamento da população brasileira. Eles queriam branquear, eles não queriam negros e que mais, né? É o preconceito que vem, né, gente, desde cedo. Então, a razão dos italianos terem vindo para o Brasil, como a abolição da escravatura, né, aqui no Brasil, e uma crise na Europa causada pela Revolução Industrial, na época muitas indústrias, então muitas pessoas perderam seus empregos no campo, né? E mais o desejo de branqueamento da população brasileira, né? O desejo de branquear, de acabar com os negros aqui no Brasil, não queriam mais negros. O governo fez promessas aos italianos que se viessem, para que eles viessem para o Brasil, para substituir a mão de obra escrava. Porém, fizeram promessas enganosas. Quando eles chegaram aqui, eles viram que a realidade era totalmente diferente. Até a viagem deles eles tinham que pagar, eles não tinham garantia de horas de trabalho, não tinham assistência médica, aposentadoria, nada, a situação totalmente precária. Continuando. Os fazendeiros paulistas forneceram transporte e moradia aos imigrantes estrangeiros para que eles viessem ao Brasil para trabalhar em suas fazendas. Como a Europa vivia as consequências da Revolução Industrial, com muitas pessoas perdendo seus empregos, né, no campo e com a explosão populacional, com a população aumentando cada vez mais, havia um contingente populacional grande que estava desesperado em busca de melhores condições de trabalho e que aceitou as propostas do governo imperial e dos fazendeiros paulistas. Então, muita gente desempregada, com dificuldade, né? Então, se sujeitaram, né? E as propagandas que eram feitas do Brasil, que no Brasil era, nossa, era tudo de bom, era muita fartura, né? Era uma nova esperança que o povo tinha. Vamos na página 65. Então, nós temos aqui 4 imagens de revista, olha. As imagens ao lado são capas de revistas, guias, cartazes e almanaques destinados aos imigrantes estrangeiros. Elas eram publicadas em diversas línguas e forneciam informações àqueles interessados em vir ao Brasil o que haviam acabado ou o que haviam acabado de desembarcar aqui. Então, veja só, olha, todas elas têm a intenção de fazer propaganda. Então, elas não necessariamente refletiam a verdade, pois muitos que aqui desembarcavam para trabalhar nas fazendas de café ou de cana viviam em condições precárias. Pode marcar aí, tá vendo? Viviam em condições precárias, não era nada daquilo que eles falavam que era um novo mundo, nova esperança, né? Eles não tinham garantia de horas de trabalho, trabalhavam horas adentro pela noite, não tinha assistência médica, não tinha nada, não tinha direito a nada. Era tudo propaganda enganosa. Uma grande parcela desses imigrantes acabou voltando para seus países ou estabeleceu comércios nas cidades urbanas. Então, muitos ficaram decepcionados, né, com a vida sofrida que levava, voltaram, ou outros foram aqui abrir, estabelecer o comércio nas regiões urbanas, né, nas cidades, e não na fazenda. Não ia mais para a fazenda, que viu que era muito sofrido. Então, muitos abriram aqui aqueles chamados que a gente falava há mais tempo, mercearia, né, ia vender os produtos. Continuando. A primeira imagem, né, das imagens aqui de cima, é a revista O Imigrante, de 1908. Então, aqui é a primeira revista, O Imigrante. Mostra ali o mapa do Brasil, né? A segunda
é um guia feito pelo governo paulista para os italianos que estavam interessados em se mudar para o Brasil. Essas propagandas tinham a intenção de divulgar e exaltar o Brasil. Então, elas mostravam terras cheias de fartura e beleza. Pode marcar aqui. Mostravam o Brasil cheio de beleza, cheio de farturas, né? Quando eles chegavam aqui, eles viam que não era nada disso. Continuando. A terceira imagem é uma propaganda oficial do governo japonês, enquanto a última foi feita por uma empresa alemã, Hamburg Süd, responsável por transportar imigrantes e mercadorias. Como você pode ver, o incentivo à imigração era muito forte, né? Além disso, o imaginário estrangeiro, o novo mundo, como eles se referiam às Américas, né? América Central e do Sul, era um local onde se poderia começar uma nova vida repleta de abundância e prosperidade. Era o sonho deles, né? Eles achavam que ia ser assim. As propagandas das revistas, né, levavam eles a acreditarem que era assim. Continuando. As principais regiões receptoras de imigrantes foram Sul, Sudeste e Nordeste. E essa prática de financiar a vinda de estrangeiros para o Brasil se manteve mesmo após o fim do Império durante a República. Pode marcar aqui, tá? Por causa da eugenia, né, que é para o embranqueamento da população, os governos estaduais, federais e fazendeiros focavam em trazer imigrantes europeus, porque eram pessoas brancas. Contudo, as péssimas condições de trabalho nas fazendas de café e cana fizeram com que o fluxo imigratório reduzisse drasticamente, quer dizer, diminuísse. As pessoas começaram a parar de vir para cá, pois as pessoas começaram a fazer propagandas negativas do Brasil. Então, as pessoas que vinham aqui chegavam lá e falavam: olha, gente, não é assim não, não é bem assim não, isso é propaganda enganosa, né? Os que chegavam aqui, chegavam lá e voltavam lá e contavam a verdade. Assim, imigrantes japoneses, chineses, turcos e árabes foram alguns que começaram a vir trabalhar aqui, focando no trabalho em centros urbanos, em vez de ir para as fazendas. Então, alguns povos asiáticos, né, como japoneses, chineses, vieram para o Brasil, mas não mais para trabalhar nas fazendas, mas abrir seu próprio negócio, né? Suas lojinhas onde eles vendiam suas coisas, chamadas mercearias, tá bom? Então tá, terceiro ano. Então por hoje é só o texto muito grande, né? Então a gente vai parar aqui e na próxima aula nós continuamos agora. Tem imigração judaica, nós vamos ver imigração italiana, vamos ver a imigração alemã, árabe, japonesa, mas nós vamos aos poucos, né? Porque o texto é grande para não ficar muito cansativo, então nós vamos aos poucos. Vamos entendendo aos poucos, tá bom? Tchau, até a próxima!